Abençoado dia. Estamos aqui hoje para seguir o nosso estudo no livro de Daniel. Hoje a gente conclui um livro realmente muito profético de história. A história realmente do qual o livro menciona é muito profunda, vale realmente meditar e pesquisar, né? Inclusive nos nossos livros atuais de história, porque realmente ele é um livro que tem essas duas seções distintas, né? Seção histórica e profética. E quando a gente vai meditar na nossa história, na história da humanidade, a gente vê realmente detalhadamente que tudo dessas profecias realmente se cumpriram. Então hoje a gente vai concluir, e é muito profunda essa reflexão. Vou convidar aqui Mariana para estar conosco. Envia a solicitação, amada. Então já reserva aí seu livro sagrado para estar aqui conosco nesses próximos instantes, meditando, comprovando aí na sua Bíblia, marcando os versículos. Bom dia, paz do Senhor, amada. Graça e a paz, amada. Deus te abençoe. Amém, a nós todos. Que gratidão, né? Estarmos aqui em comunhão para meditar e multiplicar, né, essa sabedoria divina, porque quanta revelação, né? Um livro tão revelador, tão profundo. Já os dois últimos capítulos, né? Termina aqui. Os capítulos. E vale meditar e voltar realmente. É um livro assim que ele é muito associado, né? Livro de Daniel com o livro de Apocalipse, porque ele tem muita revelação. Então vale ler, reler e realmente desminunciar profundamente. Então a gente vai aqui consagrar esse instante para a gente já dar início no capítulo 11. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela dádiva de vida, pela oportunidade desse dia, por estarmos aqui, Pai, com saúde, em reverência a Ti, Senhor, te glorificando, com toda a honra, Senhor, com o melhor que nós temos e podemos fazer, Pai. E que cada dia se aperfeiçoe mais, para que possamos cada vez mais te servir com excelência, Pai, do qual o Senhor merece. Nos capacita, Senhor, nos dá o espírito de entendimento, de sabedoria. Que cada palavra aqui seja dita, Pai, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos usa, nos capacita, Senhor, pois estamos aqui em concordância, total alinhamento para te servir, Senhor. Que se cumpra a tua vontade por meio de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Verdade. Capítulo 11. Os reinos do norte e do sul. No primeiro ano de Dario, o Medo, ele se levantou para me confortar e me fortalecer. Versículo 2. E agora te mostrarei a verdade. Também surgirão 3 reis na Pérsia, e um quarto se enriquecerá com as grandes riquezas, mais do que todos eles. E quando ficar poderoso em sua região, incitará a todos os reinos dos gregos. Surgirá então um rei poderoso que governará com grande domínio e fará segundo o seu próprio desejo. Mas quando ele surgir, seu reino será quebrado e disperso pelos 4 ventos do céu. Mas não como se fosse seu fim, nem conforme seu domínio, com o qual governou. Antes seu reinado será arrancado e não haverá outros além deles. Então aqui é uma profecia, né, uma revelação do qual é feita a Daniel sobre o futuro, né? Nos capítulos anteriores ele sempre fala, do qual o Daniel via e ficava super assustado, abalado, e ele diz, isso é para muitos dias futuros. E quando a gente vai meditar na história, é muito claro, né? Nos nossos livros de história, inclusive, tudo isso se concretizando. Ele começa logo aqui no 2. Eu vou lhe dizer a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui é a verdade sobre o futuro. Profecia, verdade sobre o futuro. Então, Daniel, ele está falando de coisas que nós vamos ver daqui para frente. E eu lendo o capítulo 11, eu vi que já é a revelação do fim, do fim, do fim. Então, assim, nem todo mundo lê isso e vê como a verdade. Porque o coração deles tão longe da verdade, que é Jesus. Como é que você precisa ter... Como é que você lê isso aqui e você crê?
se você precisa estar andando de mão dada com Jesus, você precisa estar meditando nesse livro, você precisa estar em oração, porque o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração a verdade. Então, aqui ele começa falando de, provavelmente, verdades que nós veremos que estão muito perto de nós, porque aqui já é o fim do fim do fim. Essa profecia do capítulo 11 já é o fim, nós já estamos no fim. A Bíblia fala que o fim será como uma mulher em dores de parto, será dolorido. Só que aqui já é o fim do fim do fim. Então, assim, nós precisamos meditar dia e noite, Laís, na palavra. O Espírito Santo diz, medita dia, orai, vigiai, medita dia e noite. Por quê? Porque você não vai ter dúvida. Porque você vai saber identificar o fim. Porque você não vai se apavorar quando essas coisas ruins estiverem acontecendo. Porque você sabe que é necessário que aconteça. Então, glória a Deus, tá perto, tá perto. Então, assim, nós precisamos estar cada vez mais a certeza no nosso coração e não desgrudar a nossa mente nem o nosso coração da verdade, que é esse livro aqui. Esse livro, a Bíblia Sagrada, é a verdade. E ele fala, como você está falando, ele fala de autoridade aqui. Conforme a gente vai lendo, existe autoridade, né? E a gente sabe que Deus permite tudo. Ele não se agrada com tudo, mas ele permite tudo. Então, coisas ruins são permitidas por Deus. É necessário que aconteça. Mas a gente sabe que no fim do fim do fim, tudo vai acabar. E aqui ele fala de autoridade, reis maus, reis perversos, reinos do maligno, que estavam se levantando, triunfando, fortalecendo, crescendo, dominando, destruindo. É necessário, como eu falo, é necessário. É necessário. Para que O poder humano. Ele fala desse poder humano que é transitório, porque aqui ele fala de muitos reinos, né? A gente vê que posterior ao reino de Dario vem Ciro, aí vem os outros, aí vem Assuero, né, que foi casado com Esté. Então todos passam por esse reino do Medo e Persa, né, que ele fala. Então, aí em seguida vem ali, ele fala aqui também, quando ele diz, mas surgiu um reino grande, mas será quebrado. E aí quando a gente vai meditar na história, a gente vê que foi o Alexandre o Grande, né, que teve grande poder, grande domínio, porém foi muito curto, né? Fala que ele morreu ali aos 33 anos e não havia descendentes. Então quem governou foi ali os seus 4 generais, né, que inclusive na história, até pesquisando, tem as imagens que falam também, né, de cada um deles, que prevaleceu Ptolomeu e um outro. Então, assim, cada desses reis, eles passam. É transitório. E aí veio o grande império, né, que foi a Roma, que prevaleceu e ludibriou o grande poder da humanidade, do qual ele até relata, né, aqui no livro. E também para a gente meditar e ter conhecimento, como o Mari fala, isso é tudo muito atual, é o que a gente vive hoje aí, grandes poderosos querendo tomar domínio, alienar pessoas, né? Então, sempre foi assim, o poder religioso com o poder do homem. Então, esses são os reinos paralelos ao reino de Deus. O poder do homem, o homem querer se tornar grande, possuir grandes riquezas para dominar uma porção, e o poder também religioso, né, que usa-se da palavra de Deus, que ele fala, né, que vem com mão de ferro. Então, isso realmente é muito... E a orientação lá em Eclesiástica, né, que é para a igreja, que é para todos nós, ela diz, é muito claro, que tudo que houve é o que sempre há. Então a gente vive nesse ciclo eterno, onde o reino do homem, o ego, a vaidade, o poder, com o poder de Lúcifer, né? Então é total paralelo ao reino que é eterno e que sempre prevalece e prevalecerá, que é o reino de Deus. Então isso é um ciclo eterno do qual a gente vive, né? Homem, Lúcifer e o reino de Deus, o qual a gente sabe que já é vitorioso e é eterno, já está consumado. Ele, bem aqui no final do 6, ele diz, ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá, nem manterá o seu poder. Então, essa característica aqui mostra de um governo maligno. Não permanece por muito tempo. Ele pode até fazer coisas ruins, mas ele não permanece por muito tempo. Logo, ele é transitório, logo entra um no lugar, como você falou. 33 anos, já vem outro, já vem outro. Então, assim, a gente vê que são sucessões de rei. E o que é que eles mais estão buscando? É o poder. O poder.
Poder, riqueza, acúmulo, poder. Então, isso é fruto de um coração orgulhoso. A gente tem que ter muito cuidado para nós, que somos filhas de Deus, fazemos parte da família de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com o orgulho, porque o orgulho é a arma principal que Satanás usa para nos tirar daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E às vezes você não vê orgulho e nós temos. Por isso que nós devemos orar e vigiar dia e noite. Às vezes você tem orgulho, se vangloria de besteira. Isso é orgulho. Às vezes você É não o ora ego. errado, não pede um perdão, não vê que está errada, porque acha que é orgulho. Se acha melhor, se acha mais certa, isso é orgulho. Esses reis aqui, a característica principal deles era um orgulho. Eles se achavam superior, eles olhavam acima. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o orgulho nos tira de viver o nosso chamado na terra. O versículo 12, ele diz, ó, então assim, passado todos esses reinos que são transitórios do mundo, e aí o seu reino foi dividido, aí no versículo 12 diz, ó, havendo destruído o exército, seu coração se enaltecerá e derrubará muitos, mas não prevalecerá. Então esse era um grande poderoso, um grande rei. Então, versículo 3, depois voltará o rei do norte e levantar um exército maior do que o primeiro, e ao se cumprir o tempo, ambos virão em seu advento, com um imenso exército e poderosa cavalaria. Naquele tempo, muitos se levantarão contra o reino do norte, e os filhos iníquos do teu povo se levantarão, para que a visão tenha o seu cumprimento, mas serão vencidos. Virá o reino do norte, porá emboscada e subjugará os poderosos fortalezas, e as forças do sul não permanecerão, porque não terão força para resistir. Então se levantarão tropas seletas do povo, mas elas também não conseguirão. Então toda essa história ela vai remeter a esses grandes conflitos, né? E inclusive esses reinos aqui vai passar o reino Medo, Persa, e Roma vai tomar esse domínio e vai prevalecer, né? Quando a gente vê até no mapa, a gente consegue ver ali que tem umas divisões e depois vai prevalecer. Só o Egito, né, vai sumir realmente esse reino da Pérsia, do Medo e da Pérsia. Então é onde eles tomam esse território e fica ali mais só a parte realmente dominante de Egito e Grécia. Porque vai sumir até do mapa, né? Esses grandes reinos, porque eles tomam esse território. Então, em todo o tempo a gente vê essas guerras, né? A gente passou aí por uma recente, Ucrânia e... Qual foi a outra? Ucrânia e Rússia. Então, é muito isso, é muito atual. A gente vive esses conflitos, assim, super constantes, né? Em busca de território, busca desse poder. E todos esses reinos passarão. E a palavra vem realmente comprova tudo isso. E aqui ele fala exatamente desse, que aí é onde entra lá o conflito quando a gente vai estudar Alexandre o Grande, quando ele é tomado, que os reinos é dividido pelos 4 generais, que um, inclusive, se divorcia para casar com a outra, para ter aliados do outro reino. Aí entra que um vai dar a filha para poder ter unidade entre esses reinos. Aí entra lá o casamento com Cleópatra. Então, nos livros de história, se a gente for meditar realmente nessa questão da Pérsia, a gente vai ver todo esse desfecho, mas de tudo do que a gente estuda aqui. Qual o propósito dessa revelação, né? Que Deus quer colocar aqui a Daniel que todos esses reinos, por mais poderosos, por mais riqueza que constitua, por mais influência que seja, são passageiras. Então a reflexão principal de tudo isso é onde nós colocamos a nossa confiança. Onde está a sua confiança hoje? É em grandes poderes de homens, porque embora seja imenso, grande, ele pode ser destruído. Já o reino de Deus, esse prevalecerá. Esse estudo aqui, ele é muito atual. Muito atual. Nós estamos vivendo isso aqui hoje. E você pode prestar atenção que está uma dualidade aqui do reino do norte e do reino do sul. Reino do norte, reino do sul. A gente sabe lá em Apocalipse que no final dos tempos a gente vai ter um governo único. Aqui ele já está apontando. Aqui tem 2 nações grandes disputando quem vai dominar. Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, Reino do Sul. Então, elas vão se unir, as duas. A Bíblia fala, ele começa dizendo no começo do capítulo que são 3 nações. Então, o que é que eu puxo para hoje? Observa a atualidade. Então, tem 3 grandes nações aí que estão tentando dominar. Tentando dominar. A gente está vendo isso hoje. A gente sabe quem é. Realidade. A gente sabe quem é. Então, aí depois diz que vai vir uma 4ª. E ela vai... Com grande poder. Com grande poder, ela vai dominar. E a Bíblia diz que no final dos tempos nós teremos um governo único. Então,
Vai acontecer. A gente já está caminhando para isso aí. A gente já passou da metade disso aqui. A gente já está quase no fim. Já já a gente vai ver. A gente está vendo elas brigando aí. O fim é o começo, né? É um reavivamento. Então, assim, quando a gente fala em fim, teme, né? O nosso coração, a gente pensa, mas é um novo ciclo que se inicia. O propósito da guerra é trazer a paz, né? Então, ao passar por toda essa turbulência, a guerra, ela pressupõe a paz, né? De fato. Vai vir um bom tempo, o reavivamento, onde os filhos realmente se levantam e prevalecerá um novo tempo. Então, esse é o fim. É onde o Senhor fala lá em Apocalipse, tudo se faz novo, né? Então a gente está vendo isso hoje, a gente está vivendo isso. A busca pelo poder, tem 3 nações grandes aí, só que vai vir uma quarta, ela vai unir as outras 3, e eles vão formar um governo único, uma moeda única, e infelizmente ele vai crescer, ele vai dominar, muita maldade, mas é necessário, porque depois daí a gente vem o triunfo. E assim, a gente não tem que ter medo, porque o final já está tudo resolvido. Não tem luta, já está tudo resolvido. A gente tem que só permanecer na nossa posição de vencer. Jesus já fez tudo, nós não temos que fazer nada. A gente tem que simplesmente olhar para a obra consumada, concluída e vencida. Tomar posse. Glória a Deus. E essa história, ela é muito, muito, muito assim, real. E como a gente vive nesse ciclo eterno, ela se repete. É como o Mário fala, a gente vive essa grande briga aí de poderes, né? Poder econômico, poder político, poder religioso, e que influencia, mas aí vem o quarto, né? Então, é onde tudo vai realmente se alinhar e entenderão. E aqui, quando ele fala, né, dessa profecia assim a Daniel, a gente medita e vai ver realmente que durante todo esse período da história, a Bíblia foi queimada, foi presa, né? Então, eles usavam até desse poder para persuadir isso. Então, onde ele fala que vai ser contra a Santa Aliança. Então, muitos desses poderes vão se levantar contra o povo de Deus, contra a palavra sagrada de Deus, e é o que a gente vê, de fato, né, Mari? Atualmente isso está muito presente. E no versículo 30 ele diz, porque os exércitos de Quitim virão contra ele e o derrotarão, mas retomará e enfurecerá contra a Santa Aliança, e se entenderá como aqueles que abandonam a Santa Aliança, e suas forças surgirão dentre eles mesmos e profanarão o poderoso santuário. E suprimirão os sacrifícios e colocarão a abominação destruidora. Ou seja, vão querer destruir a Bíblia Sagrada, vão querer realmente distorcer, profanar os servos de Deus. Mas, ele segue no versículo 32, os que apresentem a acusação contra a aliança serão condenados. E o povo que conhece o temor se mostrará forte. Olha aqui que profecia que a gente vê muito. E os justos do seu povo instruirão a muitos. Contudo, tropeçarão com a espada, com o fogo, com o cativeiro e com o despojo durante 1000 dias. Quando caírem, serão auxiliados com pequena ajuda. Se ligarão a eles com engano. E alguns dos entendidos serão derrubados para prová-lo. E lhes dá entendimento até o fim, pois ainda transcorrerá um longo tempo para o tempo assinalado. Então, olha aqui o que acontece. Ele diz que muitos dos poderosos, muitos dos que conhecem a palavra, irão se aliar a esses poderosos. Então, assim, serão os falsos profetas, que muitos que conhecem a própria palavra se deixarão ser enganados nesse ciclo, né? E ele diz que, no versículo 35, que alguns dos entendidos serão derrubados para prová-los e lhes dá entendimento até o fim. Foi o que aconteceu na história, né? Que o Senhor fala, por meu nome muitos serão mortos, né? Muitos foram perseguidos. A gente já vê aí que muitos países já têm aí líderes religiosos presos, sendo torturados, né? E se cumpre realmente, de fato, tudo isso. Então, é muito nítido, assim, né, que o povo de Deus, mas aí ele fala, ó, e o povo que conhece o temor se mostrará forte. Então, os filhos que têm realmente esse Espírito do Senhor, que se levantam, que se capacita para instruir, né, a revelação que tem, o pouco que tem, vai instruir mais pessoas, que é o que a gente fala, né, manifestar o reino de Deus na terra. Porque através desse conhecimento a gente mantém a paz que excede o entendimento, né, Mari? Em meio ao caos, a gente tem a certeza de que essa vitória já é certa. De que Deus tem o controle de toda a história e de toda a humanidade. O seu reino prevalece. Ele é eterno e não será destruído.
A gente já conhece essa palavra e coloca essa confiança. E é muito forte a profecia. Então, como você disse, é um tempo que o inimigo vai usar para confundir, para distorcer, para nos afastar. Por isso que eu digo que a gente tem que ter muito, nós, filhos, temos que ter muito cuidado com o sentimento do nosso coração. Orgulho, vaidade, ego, porque são brechas que a gente dá para ele entrar. E aqui diz que ele vai perverter. Ó, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Quem é que vai ficar forte e ativo? Só quem conhece Deus. E quem é que conhece Deus? Quem medita dia e noite. Quem medita dia e noite. Quem medita dia... Não olhe para fora, não se engane. Às vezes você acha, eita, fulano vive na igreja, ela conhece Deus. Não se engane. É quem medita dia e noite. Orai e vigiai. É uma guerra. Aqui está falando de uma guerra, né? E Jesus, a palavra diz que nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra principados e potestades, forças denominadoras. E Satanás, ele não vem vestido de Satanás, ele vem disfarçado. Ele vai se disfarçar de um homem bom. Muitos serão confundidos, muitos serão iludidos, porque ele vai iludir, ele vai confundir. Ele vai confundir. Então, a gente precisa se manter, tá na posição de vencedor. Agora, a gente precisa se alimentar dia e noite. Porque se tiver dúvida, ele entra. E se ele entrar, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não quer ir só. Ele já está condenado, ele não quer ir só. Então, assim, Satanás, ele está usando esses homens orgulhosos, que têm coração, querem poder, querem crescer à custa de tudo. São essas pessoas que Satanás usa para perverter o mundo, a humanidade. Por isso que nós precisamos abrir, não é nem esses olhos aqui, porque esses olhos aqui não vê nada. A gente tem que abrir aqui, abre o coração. O discernimento espiritual, né? A revelação do próprio Deus. E você falando isso, né, Mari, me veio assim essa reflexão essa semana, de que as pessoas têm muito isso. Pelo fato de eu dizer que sou cristã, eu conhecer a Deus, e pelo fato de... Aí, nesse conflito do qual a gente vive atualmente, foi levantada assim, uma questão que diz, gente, para com isso aí não é só uma questão mesmo da política. E política é onde Deus comanda toda a história, a Bíblia toda fala, aqui está falando de reino, de poder, de política. Então, a pessoa diz, não existe isso, filho do Lúcifer e filho de Deus, todos somos filhos de Deus. Então, conhecer a palavra faz você meditar e ver que não. Todos são criação de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Até o próprio Lúcifer é criação de Deus. Mas, mediante a crermos no Filho, buscar seguir, receber o Espírito Santo, que é o que nos molda, né? Que ele vai até no capítulo 12 falar desse poder de renovo, né? Quando o fogo santo chega e nos purifica. Então, através da gente confessar, de crer e buscar seguir, é que somos tomados como filhos de Deus. Então, há uma grande diferença. Todos temos o Espírito com E minúsculo vivente, mas quando nos tornamos filhos, nos aceitar, é que recebemos o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus. E aí sim somos dignos de ser chamados filhos, e o nosso nome é escrito no livro da vida. Então essa é a justiça de Deus, né? Sobre nós. Então é esse grande entendimento. Por isso que a importância de meditar, porque muitos levam isso como assim, não, eu sou filha de Deus, e tá tudo bem, não importa o que eu faça, ele vai me amar do jeitinho que eu sou, e tá tudo bem. Deus ama realmente do jeito que a gente é. E ele diz tão tal que ele não aceita o jeitinho que a gente é. Ele diz, vem como está, porque eu vou te transformar. Então isso é muito forte, a gente ter esse entendimento. Que para sermos dignos de ser chamados filhos, é preciso a gente confessar o seu filho justo, perfeito. E aí sim seguir, modelar, fazer conforme ele faria, né? Claro que não vai ser a perfeição, a gente vai se aperfeiçoando. Ele mesmo vai nos capacitando, o Espírito Santo de Deus. Né? Então é importante realmente esse entendimento. É uma transformação dia após dia. Na hora que você crê e confessa Jesus como seu Salvador, você é justificado. Você é justificado. Não tem mais condenação sobre você. Você é salvo. Salvação é eterna. Depois, após você começa o processo de santificação. E vai durar até quando? Até o último suspiro da sua vida. Como Daniel 8:7, ele vai nos falar, né? Ele diz, o anjo Gabriel, ele diz, eu vim a ti quando o teu coração manifestou esse interesse de buscar entendimento.
Então, quando a gente, no mínimo detalhe, quando a gente manifesta isso, porque o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Se você manifesta a vontade de entender, se você manifesta o desejo de estar na presença dele, ali Deus já começa a mover na sua vida. Por isso que é preciso, por isso que ele nos dá o livre-arbítrio, a maior prova de amor. Você que decide estar seguindo a ele, ou o mundo, ou outros reinos. É livre escolha, né? Laís, aqui no 36. Este rei fará o que quiser, e se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Lembra que eu falei no orgulho, no começo? Então, assim, qual é a característica principal desses reinos? É o orgulho. E eles terão domínio. Ele fará o que ele quiser. Ele se levantará, engrandecerá, sobre tudo o que se chama Deus de letra minúscula. Então, esse mundo aqui ele é governado por um Deus, que não é Deus, nosso Deus. Ele é governado por Satanás. Esse Deus de letra minúscula. Por isso que nós estamos vendo tanta coisa que entristece o nosso coração. Tanta maldade, tanta violência, paz, estupro, tanta coisa que eu não gosto nem de falar. Mas é porque esse mundo aqui, nós entregamos ele para Satanás. Adão, quando ele comeu a maçã, nós entregamos esse mundo para Satanás. Mas já tem uma data prevista para o fim. A própria palavra nos diz, né? O mundo jaz no maligno. Então a gente vive sobre essa influência do qual é o reino, a gente tem que entender muito isso. O reino paralelo ao de Deus. Tudo que vai contra o que é a palavra de Deus, o princípio de vida, de amor ao próximo, é contra a palavra de Deus. Então isso é o reino inimigo querendo se manifestar, que é paralelo. E aí o inimigo usa esse grande poder do homem, que é o ego, a vaidade. Isso quando é o homem, a carnalidade, né? Os frutos do espírito. O inimigo usa isso na pessoa. Já quando busca se purificar e está agindo pelos frutos do espírito, o inimigo nem vai buscar, ele vai querer tirar aquela pessoa dessa influência. Então há essa grande diferença. Reino do homem tem aqueles que são movidos pelo fruto do espírito, da carne, né? Então, o que é aquele poder que é movido pelo fruto da carne? Poder, ego, vaidade, quanto mais tem, mais quer, para um poder único, para uso exclusivo seu. Já o qual é o homem que manifesta o poder do fruto do espírito? Uma causa, um propósito, um bem coletivo. Esse está movido, alinhado com o propósito de Deus. Então o inimigo ele vai buscar usar aqueles que têm manifestado o fruto da carne, porque está com um propósito alinhado com o dele, matar, roubar, destruir. Então é muito assim como você fala, se tiver essa visão, esse olho espiritual aberto, vai ser muito simples discernir, né? Vai ser mais difícil enganar, haver engano nas suas decisões, nas suas escolhas, né? Porque o fruto você vai conhecer, né? A árvore você vai conhecer pelo fruto. Então, qual é o fruto que essa árvore está manifestando? É de bem comum ou é só de bem próspero? É de amor à vida ou de destruição à vida? E aí você vai saber se ele está alinhado com o reino de Deus ou se ele está alinhado com o reino de Lúcifer. Então, isso é muito, muito óbvio, assim, o que essa mensagem ela quer passar para a gente. Então, esses reinos terrenos são passageiros. O reino de Lúcifer também é passageiro, do qual Mário já fala e manifesta mesmo na própria palavra. Já é derrotado. Então, o reino de Deus permanece. Porque ele capacita os filhos, né? Onde ele diz, os meus filhos e alguns dos entendidos vão se levantar. O povo que conhece o temor de Deus vai se mostrar forte. Como a gente vai ver, né, atualmente. Filhos que antes não falavam em determinadas situações estão se colocando diante dela. Por quê? Deus está capacitando. É hora de falar. É para um tempo como esse que você foi chamado. É para um tempo como esse que eu te fiz forte, que eu estou te capacitando. E aí você vai escolher qual é o reino qual é o lado que você prefere, né? Onde você vai colocar sua confiança? Em reino de homens ou no reino de Deus? Né? Então aí tem uma decisão. A nossa vida é constante movida por decisão, por escolhas. Então esse capítulo ele traz muito forte isso. De que serão derrotados esses reinos terrenos. Então a gente tem que ter consciência disso, de que nós estamos literalmente numa guerra. Só que a gente vai ver muita coisa acontecendo, mas o nosso coração, o nosso foco não está no tanto que esses poderes estão crescendo, que esses governos estão crescendo, porque eles vão crescer, eles vão dominar, eles vão fazer o mal.
A gente não olha para isso, a gente olha assim, já está tudo resolvido e eu estou aqui ainda porque eu tenho um propósito. Então, vamos cumprir o nosso propósito. Como é que a gente cumpre o nosso propósito? Deixando o amor de que Deus colocou no nosso coração se manifestar. Eu sou tímida, eu não consigo falar. Consegue. Existe alguém que só vai ouvir de Deus se você falar. Se você calar sua boca, amanhã alguém pode morrer do seu lado. Então, você precisa falar. Não precisa você querer ser elogiada, achar bonito ou ficar triste porque estão falando que você está fazendo besteira. Fale. Fale, porque não é sobre nós, é sobre Cristo. Alguém precisa nos ouvir falar. A maior manifestação de amor é quando a gente fala do amor de Deus. A gente fala do amor de Deus e traz pessoas para perto de Deus. A gente não convence o homem do arrependimento, a gente só simplesmente aproxima as pessoas de Deus. E tudo o Espírito Santo fará. Então, assim, é verdade. nós precisamos, enquanto a gente estiver respirando aqui, no meio dessa guerra, é porque a gente tem alguma coisa para fazer. E não é só sobre sua família, não é só sobre seus filhos, sobre sua empresa, é algo maior. Então, É transcendental, né, Mário? O que a gente faz hoje reflete, assim, na eternidade. Esse é o entendimento transcendental. E como fala aqui, o Senhor, ele é muito lindo. Antes mesmo de tudo já acontecer, ele tem o controle total da história, ele já vai levantando, já vai capacitando, para quando chegar esse tempo, você estar preparado, fortalecido. Como é lindo o agir de Deus, né? E se manifesta nas nossas vidas, em tudo. E aí, devido a todo esse conflito humano, né, humano e de Lúcifer, ele diz, ó, o versículo 41, quem está aí com a Bíblia na mão, pega aí, versículo 41 ao 11. Então ele diz, e chegará à terra de Israel. Olha aqui, até então esse conflito de terreno, de homens e o poder aí, e ele diz, e tudo isso, e chegará à terra de Israel, e muitos serão mortos. Mortos espiritualmente, porque vai gerar dúvida, como muitas pessoas têm visto. Ai, nossa, a igreja, antes, eu vi um comentário essa semana, que antes as pessoas se levantavam, os evangelhos se levantavam para nos converter a Deus. Agora eles querem nos convencer a decidir sobre partido A ou B. Então, assim, é o entendimento, às vezes, muitas vezes errado, que é sobre essas influências que interferem, né, na nossa própria vida. Então, é esse entendimento de que a Bíblia toda, ela fala de poderes terrenos, que o mundo jaz do maligno. E se os filhos não se levantar, esse poder pode se estender. Então, por isso, é que ele diz, ó, e chegará à terra de Israel. Então, é preciso que haja um levante, né? Quando sua casa é atacada, o que você faz? Você tem que se posicionar para atacar, defender e atacar, não é verdade? Ou você vai ficar inerte? Não, tudo bem, deixa destruir, pode deixar. Você vai ter que ter um posicionamento quando chega à sua casa. Então ele diz, e chegaram à terra de Israel, muitos serão mortos. Alguns vão esfriar na fé, vão dizer, ah não, a igreja agora está para outro lado, não vou me posicionar mais. Ou morre até fisicamente, né? Alienações, doutrinação, morre sua descendência, por conta de uma decisão, uma falta de posicionamento. E aí ele segue e diz, no versículo 41, mas estes escaparão do seu poder. Edom, Moabe e o restante dos descendentes de Amon. Então, olha aqui, posicionar faz você realmente ter uma defesa. Também estenderá na sua mão contra outros países. Mesmo a terra do Egito não escapará de suas mãos, e conquistará as arcas do tesouro de ouro e de prata e de todo o objeto desejável do Egito. E os de Put e os coxitas serão aliados. Contudo, os rumores do Oriente e do Norte precipitarão e sairá com grande fúria para devastar e matar a muitos. Armará sua tenda em uma planície entre o mar e a montanha, e guardará o seu santuário, e chegará o momento de seu fim, e não haverá quem o auxilie. Então, olha aqui. Aqui ele fala exatamente desse reino terreno, porque a gente sabe que o Egito ele foi uma grande potência do mundo. O Egito ele tinha tanto poder que ele alimentou todo o mundo. Era o único país, era o mais poderoso, era o único que tinha recurso, era o único que tinha alimento. E foi levantado um homem de Deus, José do Egito, que administrou tudo isso. Um israelita, um escravo. Então, foi para um tempo como esse como Deus levantou. Deus levanta um homem até para botar ele lá no meio do inimigo. Mas é para o bem comum. Porque o reino de Deus é isso, é manifestar o bem para todos. E aí o que aconteceu? Esse povo, ele buscava ter toda essa riqueza, mas o poder de Deus derrubou. O Egito hoje é o quê? Um deserto com grandes tumbas, um grande cemitério. Você vai lá para realmente ver aquele cenário de morte, de cemitério.
Então, acabou todo o poder, como a própria palavra aqui nos diz. O Egito perdeu todo esse poder. E aí não terá quem o auxilie. O poder humano, o poder terreno, ele prevalece só por um tempo. E ainda assim, Deus coloca homens dele lá naquele meio, como colocou José do Egito, para administrar e manifestar o bem comum de todos. Deus coloca os seus no meio daquele caos, para fazer o bem comum para todos. E aí hoje o Egito realmente caiu. E assim o Senhor sempre faz, né? E aí a gente segue para o versículo do capítulo 12, onde fala o tempo do fim. Tá silenciado o teu microfone, Mário. Deixa eu abrir. Sobre o 45 aí, Laís. Armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo. Eu me vi aí totalmente. É isso que eu vou fazer. Eu vou colocar a minha tenda do lado do Monte Santo e vou desfrutar da vitória que Cristo já conquistou para mim. Porque é o final aí. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Então, a gente tem que confiar no que Cristo já fez. A gente tem que se posicionar sim. Os filhos não existem em cima do muro. Entre o bem e o mal. Se você se cala, você está no mal. Você precisa se posicionar. Agora, com a energia certa. Não se posicione para gerar contenda, briga, ira, inveja. Porque se o seu posicionamento gerar isso, você também está no mal. Essa semana Deus falou muito comigo sobre isso. Porque nós estamos vivendo aí uma dualidade grande. Então, o Espírito Santo falou, se posicione. Mas que sua energia seja boa, perfeita e agradável. Se você chama A de ladrão, se você chama B de corrupto, você está na energia do mal. Então, sua energia tem que ser boa. De acusação, né? Que é o que o inimigo quer. Então, o Espírito Santo falou muito comigo, que sua energia esteja alinhada comigo, no céu. Que sua boca não abra para chamar ninguém de ladrão. Que sua boca não julgue. Que sua boca... Minha irmã, eu adoeci de repente, eu perguntei, o que foi isso, Espírito Santo? Energia ruim, pensamento ruim. Alinhe sua energia, se posicione, mas alinhe sua energia no céu. Porque o Espírito Santo, ele está usando Deus para isso. A gente se posiciona, mas fica do lado dele ali. Brigando, contenda, divisão, irado. E como a palavra diz, isso é muito forte falar na divisão. E é isso que o inimigo usa de estratégia, desde os primórdios. É a divisão. E o Senhor diz, o reino dividido por si só já está destruído, se autodestrói. Então, acaba com esse negócio de divisão, direita, esquerda, norte, sul, sul, nordeste. Acaba com essa divisão A ou B. É o propósito do reino, é a manifestação da glória. E olha aqui, quando você leu aí essa, né, que armará a tenda em meio ao mar e à montanha, ou seja, está guardado, ele alinha lá com a primeira parte do capítulo 43, né, que ele fala assim, ó, do versículo 43, e conquistará as arcas do tesouro de ouro, de prata e de todo objeto desejável do Egito. O que é que nós queremos em meio a tudo isso, lá desse Egito, desse meio de guerra? O que é que o povo mais ansiava do Egito no tempo que só havia fome? Comida, a sobrevivência. Então, por que que nós estamos na causa? É óbvio, sobreviver. Qual é a nossa principal função na vida? Lutar pela sobrevivência. É o instinto básico do homem. Sobreviver. Manter sua descendência. Manter os seus filhos. Manter uma descendência. É a sobrevivência. E aí o Egito era o único que tinha aquele alimento. E o que é que se quer? O alimento que tem do Egito. O ouro e a prata. E ele diz, e conquistará as arcas do tesouro e prata de todo objeto do Egito. Então o que é que nós queremos? Por que que a gente se posiciona e entra nesse conflito? Porque a gente quer isso. A gente quer continuar vivendo e manifestando vida. Né? A gente quer ter, e para ter tudo isso a gente precisa de quê? Recurso, boa educação, né? Uma boa alimentação. Para ter uma boa alimentação você precisa de recurso, para ter recurso você precisa de uma boa educação. Então isso é um ciclo. Então é de onde a gente vai tirar tudo isso? Vai ser de lá do Egito. Pois ele diz, armará a tua tenda em uma planície entre o mar e a montanha, e guardará o seu santuário. Então guardar o nosso coração é guardar Deus. Porque a gente sabe por quê, pelo que a gente está lutando. É o instinto básico do ser humano, lutar pela vida. Né? Então eles se completam total nesse sentido. É isso, por isso que a gente se posiciona, porque o nosso instinto é sobreviver. E além de só sobreviver, Deus nos promete uma vida em abundância.
É nessa vida que a gente crê. Porque quando a gente se posiciona, quando a gente fala, a gente conquista isso não só para nós, para muitos, para um bem comum, é para um bem coletivo de todos, né? Uma vida em abundância. E além de eu ter para minha sobrevivência, eu vou ter para o próximo e para o outro, e vai abundando. Então guarda o teu coração, exatamente como o Mário fala. Não se deixa levar por essa energia que o mal está colocando, de divisão, de acusação. Isso é o que ele quer, porque se a gente se dividir, enfraquece. E se enfraquecer, ele está ganhando. É. Orar e vigiar, para que a gente tenha olho espiritual, porque não é o que a gente está vendo aí fora, não é simples. É muito, a energia do mundo está muito ruim. E a energia ruim atrai coisa ruim. A gente tem que confiar em Deus. A gente tem que confiar. Aqui está falando de governos poderosos que se levantaram, mas no final quem vai triunfar é Deus. Então não se preocupe que a sua vida não depende de A e B ganhar. A gente quer que certa pessoa ganhe, mas nós não dependemos disso, porque o nosso governo já ganhou, já triunfou. É isso que a gente fala, né? Quando a gente coloca a nossa vida sob o governo supremo, independente disso, ele vai dar as estratégias. Ele vai te colocar realmente com a solução. Então, realmente, estejamos no governo supremo de Deus, no que ele tiver que levantar e a estratégia que ele te der de fazer, faz. Por quê? Claro que se a gente tiver um homem com o fruto do Espírito alinhado com o projeto dele, né? Então será mais fortalecido, será um bem, né, mais favorável. Então esse é o propósito, realmente. Por isso que a gente deve se posicionar. E é para um tempo como esse. Né? É para um tempo como esse que fomos capacitados, que pessoas são levantadas. E aí a gente segue o capítulo 12, onde fala o tempo do fim. E esse capítulo também ele é muito interessante, porque ele vai falar, ele tem assim uma mensagem muito forte que se divide em 3 partes, né, Mário? Se a gente for observar aqui, ele vai falar, dá uma esperança, mas também tem todo aquele conflito que nos traz uma grande angústia, porque a gente vive em momentos de caos, de guerra, é angustiante. E também vem esse período esse propósito que realmente é a salvação, do qual ele vai nos conceder, né? Que dizer que sim, esse reino dele já prevalece. Então essa é a confiança. Ele começa já no tremendo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande, príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Haverá tempo de angústia, mas o Senhor levantará Miguel para guerrear por nós. Nós nunca estivemos sós, nunca, nunca, nunca. Jesus, ele subiu. Jesus, ele esteve na terra, que foi um tempo maravilhoso. Ele subiu, mas ele mandou o Espírito Santo. Foi melhor ainda, porque Jesus, quando ele esteve na terra, ele esteve como homem. Então, a graça estava onde ele estava, né? E depois, agora o Espírito Santo caminha com cada um de nós. Olha que privilégio grandioso. Aqui esse tempo fala Somos o templo do Espírito Santo, né, Mari? Foi concedido a nós essa graça de sermos templo do Espírito Santo. E quando a gente estuda aqui, que falou lá no primeiro templo que Salomão levantou, foi derrubado. Ele deu a visão a Ezequiel do segundo templo. E, inclusive, até no próprio Jerusalém não há o terceiro templo. Nós somos o terceiro templo, do qual o Senhor habita em nós e ele vai nos edificando. Né? O que há lá em Israel, de fato, é aquela gôndola, é uma mesquita, é muçulmana. Né? Do qual eles até falam que esse conflito de destruir aquela mesquita para construir o templo. Mas o templo somos nós, o terceiro templo perfeito, Senhor. Porque ele habita em nós e vai nos edificando, nos capacitando. Então isso é muito lindo. E aqui ele vai falar nessa segunda parte aí do qual você fala, né? Ó. Qual nunca houve desde os dias da antiguidade. Naquele tempo, alguns dos filhos do teu povo serão livres. Todos aqueles que se acham escritos no livro da vida. Olha que precioso. É muito forte isso. Naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Glória a Deus. Então a gente não tem que, como eu falo, já está tudo feito, já está consumado. É tempo agora só da gente se posicionar e descansar. Confia e descansa. E essa libertação, ela está havendo, né, Mari? A gente está se libertando de alienações, de crenças enganosas, enfim, de muito, realmente está havendo muito, o conhecimento, ele está se multiplicando, como a própria palavra que ela fala. Então, quando a gente se dispõe, o coração ensinável, o Senhor vai te dar revelação, ele vai te dar essa liberdade, do qual ele veio para nos dar, né? Vim para realmente te conceder essa liberdade. Você é livre. Então ele diz, aqueles que estão escritos no livro da vida, é hora de acordar. E no versículo 2 ele diz, ó, e muitos dos que dormem no pó serão despertos.
uns para a vida eterna e outros para a destruição e vergonha eterna dos seus companheiros. Olha que palavra forte essa profecia, hein? Os que dormem serão despertos, mas outros permanecerão na vergonha eterna e dos seus companheiros. Quais são esses companheiros? Lúcifer e o poder, aqueles homens que vivem nos frutos da carne. Porque, Mari, assim, a cegueira, esse adormecer, porque a palavra ela nos fala muito desses que dormem, que veem, Jesus mesmo ele falou, muitos são os que veem e não enxergam, ouvem e não escutam. A coisa tá nítida na frente, mas a cegueira é tão grande, a venda que o inimigo coloca é tão grande, que não percebe que isso vai além, né? O mundo espiritual é uma realidade, mas se a pessoa tiver essa cegueira no rasinho, não enxerga. O principal sinal de uma pessoa que dorme, ele não tá nem aí pro próximo. Só eu, é meu, é minha casa. Tô nem aí, tô nem aí. Então você tá dormindo, porque nós somos irmãos, fazemos parte da mesma família. E nós não somos só irmãos na nossa casa, é o próximo. Quem é o próximo? É aquele que Deus colocou perto de você. Então, se você não tá nem aí pro próximo, você tá cego. Você tá alienado, você tá olhando só pro próximo. Acho que não tá pegando nem o próprio umbigo, porque nós somos chamados para servir. Somos chamados para contribuir, para amar. E isso envolve o outro, não é nós, é o outro. E o quanto a gente tem sido desperto, né? Porque quanto mais a gente medita na palavra, mais a gente vai ter amor ao próximo, e vai aumentando aos que estão próximos na sua casa, aos que estão próximos ali no seu ciclo de amizade, nos seus relacionamentos. E aí você vai expandindo isso para um bem comum, universal, né? Não só pela nossa própria nação, porque é uma luta assim que a gente já tem tanta compaixão que não é só sobre a nossa nação, é sobre um todo, né? Então esse é o entendimento. A gente vai desprendendo do ego, desse olhar. E ele diz que muitos desses que dormem serão despertos nesse tempo. Esse é o tempo. Laís, ó, o final do versículo 3. Que ele chama, os sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento. E os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre eternamente. Olha bem, os que conduzirem muitos à justiça. Onde é que o próximo? Se você está olhando para o próximo, se você está edificando a vida de alguém, se você está levantando alguém, ajudando alguém, se você está... Os que conduzirem muitos à justiça. Pega a mão de uma pessoa, coloca na mão de Jesus. Diz que ela é justificada, que ela é amada, ela nasceu para reinar, ela nasceu para ser... Isso é conduzir o homem à justiça. Levanta. A gente parece que gosta de derrubar. A pessoa está passando, você bota o pé para ela cair. A pessoa já está lascada, tu termina de lascar mais ainda. Ah, bebendo tu vai para o inferno. Ah, quem usa droga vai para o inferno. Não é assim que a gente fala de Jesus. Jesus te ama, meu irmão, sai dessa vida. Você nasceu para reinar. Sua família precisa de você. Levanta. Jesus te... Até porque o inimigo usa isso para alienar, para colocar essa cegueira. Pessoas que estão lá é porque realmente o inimigo conquistou para esse mundo, né? Então, para a gente vencer é através do amor, né, Mari? Que mensagem forte, realmente, isso que você traz é bem isso. E a palavra é bem clara, ó, os benfeitores e entendidos resplandecerão como o fulgor do firmamento. Isso é muito, muito forte. E permanecerão como as estrelas em infinita eternidade. E o 4 ele diz, mas quanto a ti, Daniel, Daniel é aquele que o Senhor julga, né? Então lembrando, é para mim e para você essa mensagem, que o Senhor diz, mas quanto a ti, sela essas palavras e mantém silêncio e sela este livro. E qual é esse livro, né? Tá lá em Apocalipse 5:1, se você for lá, vai ver que quando ele abriu o livro de todos os filhos que estão escritos no livro da vida. Então, você quer entender mais do livro, vai lá em Apocalipse 5 até o 10, você vai entender mais sobre isso. Até o tempo do fim. Muitos investigarão e a ciência avançará. Ó, mas quanto a mim e a você, o Senhor diz, sela as palavras, mantém a palavra e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos investigarão e a ciência será avançada. Então o Senhor diz, guarda no teu íntimo, medita no livro dia e noite, medita na palavra do Senhor e investiga isso, porque a ciência avançará. Ele diz, o conhecimento vai ser multiplicado. Quando a gente medita na palavra do Senhor, a gente vai abrir os olhos espirituais, a gente vai ter entendimento de coisas do qual a gente foi alienado há muito tempo aí na história, de coisas enganosas. A luz da palavra de Deus é a verdade. Oh, e é muito sério. O diabo, ele conhece a palavra mais do que muitos filhos de Deus. E o diabo, ele vai usar a própria palavra para te confundir. Quando ele levou Jesus para o deserto, ele disse,
Ele foi lá, ele usou a própria palavra. Só que Jesus, ele venceu porque ele conhecia mais. Então, se você não está meditando nesse livrinho aqui dia e noite, se você não tem tempo, você provavelmente vai ser enganada. Você precisa, gente, a gente tem que ter fome. Todo dia a gente tem que comer, tem que beber. E é o nosso corpo. E nós sabemos que o nosso espírito, ele é superior ao nosso corpo. Então, se você não está comendo e bebendo daqui, você vai ser, tudo indica que você vai ser enganado. Porque o diabo, ele não vai trazer o mal, ele vai trazer a palavra para confundir os filhos. Verdade. Você não pode estar só ouvindo as pessoas, não. Você tem que ouvir o Espírito Santo. Porque muitos homens de Deus que se dizem homens de Deus vão balancear. Aqui falou. Se deixar cair. Se deixar cair. Porque a palavra, ela vem forte. E aí, se a pessoa não conhecer, como que eu vou confrontar? Eu vou dizer amém. Se eu não conheço. Então, conhecendo, você vai ter revelação. É como ele diz, o conhecimento vai se multiplicar. Porque ao meditar nesse livro, você vai ter revelação. Você vai ter o poder do conhecimento. Então, Daniel e outros dois que estavam de pé, um do lado do outro, disseram ao homem que estava adornado com veste magnífica, que estava de pé sobre as águas, até quando será o fim disto? Ele perguntou. E ele no versículo 7 diz, e escutei o homem que estava adornado com veste, que estava de pé sobre as águas, que levantando sua mão direita e sua mão esquerda ao céu jurou, pelo que vive, por eternidade, que será por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Olha aqui a profecia. E aí, qual é esse tempo, né? E no tempo que fores livres, a mão de todo o povo santo se cumprirá todas essas coisas. Eu, Daniel, ouvi, mas não entendi. Então disse, Senhor meu, o que vem após essas coisas? Mas ele respondeu, vai, Daniel, pois essas coisas está em segredo e selada, até ao tempo do fim. Muitos, e aí olha aqui, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Os pecadores procederão pecaminosamente, e nenhum dos pecados entenderá, mas aqueles que fizerem o bem entenderão. Então, olha aqui, o que Mari falou é uma revelação muito profunda. Não se associe com falar palavras de mal, de acusação, ou disso, porque você vai se poluir com o mal. Então, aqui a instrução é, mas aqueles que fizerem o bem entenderão. Aqueles que fizerem o bem entenderão. E desde o tempo em que ele suprimir a oferta, será permitida a abominação destruidora por 1290 dias. Porque a gente sabe que um dia profético, né, refere a um ano. Bendito que estiver esperando que chegue a 1335 dias. Mas tu, ó Daniel, continue até o fim. Repouse e te levantarás ao teu tempo no fim dos dias. Descansa, mas levanta no teu tempo, no fim dos dias. Quando tiver que repousar na paz, fica em paz. Mas quando tiver que levantar, Deus nos dá armas espirituais. Deus nos dá estratégia para levantar pelo poder da palavra, né? Que a palavra é uma espada, é uma arma de guerra espiritual. É com a palavra que o Espírito vai convencer. E com palavra de amor, né? Porque a palavra branda acalma o furor. Então, é precioso cada entendimento, né? Cada entendimento. E quando a gente fala assim, ó, que muitos serão purificados, embranquecidos e provados, ele vai falar, lá em Zacarias 13:9, quem for lá, ele fala assim, ó. E a terceira parte do que sobreviva, meterei no fogo. Olha aqui o que é a aprovação do Senhor. É o fogo do Espírito Santo mesmo. Ó. E os refinarei, como é refinada a prata, e o provarei como se prova o ouro. Ele invocará meu nome, e ele lhe responderá, e eu declararei, este é o meu povo. E ele lhe dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, olha aqui como o Senhor vai fazer. Ele vai provar os filhos. E agora você está capacitado de te dar arma. Você vai lutar ou você vai se acovardar? Eu não te dei um espírito de covardia, mas de ousadia e de coragem. Esforça-te e tenha de bom ânimo. Seja forte e corajoso. Esses são os filhos de Deus se manifestando. Esse é o poder de Deus se manifestando. É tremendo. Aí no final ele diz, quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber sua herança. A palavra que o Espírito Santo mais tem falado comigo nesses dias é descansa, Mari. Eu já fiz tudo, olha para mim. Eu estava tomando banho ontem
que eu fui fazer um curso, eu estava no banheiro, o Espírito Santo falou comigo no banheiro, ele disse bem assim, a única guerra que você podia ter perdido, você já ganhou, que foi na barriga da sua mãe, o óvulo e o espermatozoide, eu ganhei por você, sabe por quê? Porque você não me atrapalhou, então não me atrapalhe, deixa eu continuar, deixa eu concluir, descansa, porque a gente quer fazer muito, a gente se acha muito Mulher Maravilha, eu cuido de filho, eu cuido de casa, eu cuido disso, eu cuido daquilo, mulher, eu tenho isso em mim, a Mulher Maravilha. Esperei, não, e agora eu tô me despindo. Jesus Maravilha, Espírito Maravilha, eu não faço nada, descansa, descansa. Porque, Laís, às vezes a gente quer fazer atrapalhar. A gente atrapalha o Espírito Santo, a gente atrapalha o mover de Deus. Ah, eu sei falar. Não, eu não sei falar. O Espírito Santo fala através de mim. É verdade. Eu E entendo a Bíblia. isso é Não, muito você não lindo. E entende. descanso. Você não entende a Bíblia. Deixa que o Espírito Santo revele a Bíblia para você. Então, o que está faltando... É isso que ele diz, é a capacitação, né? Ele diz, e suas forças surgirão dentre eles mesmos, né? Porque ele diz, e o povo que conhecerá o temor se mostrará forte. E essa força vem de onde? Da capacitação do Espírito Santo. E é lindo quando você fala do descanso, né, Mari? Porque assim, eu pelo menos já desacelerei tanto. Olha, eu já cheguei assim, ter um nível de estresse, sabe? Nível alto de ansiedade e estresse por estar nessa euforia, por se achar estava. Mas eu já desacelerei tanto e os resultados são melhores. É a confiança no Senhor. É estar sobre o governo de Deus. Quando a gente entrega a nossa vida ao governo de Deus, descansa. Descansa. Esse é o governo supremo da nossa vida. E aí ele vai nos levantar, ele vai nos capacitar, ele vai dar estratégia conforme a gente deve agir. E vai nos usar. É só colocar, eis-me aqui, Senhor, faz conforme a tua vontade. E o eis-me aqui é um processo para a gente chegar a esse ponto e dizer, Senhor, estou ao teu dispor. Usa-me como desejar, né? Porque a gente sabe que vai em circunstâncias e situações, né? Que a gente fica assim, só mesmo pelo Espírito Santo de Deus. É. É muito lindo. É. E essa guerra já está vencida. Essa guerra já está vencida. Você é vencedora. Nós somos vencedores. Jesus disse que assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. Jesus está sentado. Então vamos sentar hoje, vamos descansar, vamos confiar. Olha, porque olha para Ele. O descanso, Deus fala também assim, olha para mim. Para de olhar para ti. Ah, eu não sei fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Olha para mim, já está tudo feito. Então vamos sentar, descansar e confiar. As mulheres aqui que compartilham. Nossa, que palavra forte, edificante. A Francilene, ela coloca, Jesus não só conhecia como vivia a palavra, então os argumentos de Satanás não tiveram força diante da vida e do conhecimento de Jesus. E assim nós devemos ser a Ele, semelhante, buscar e meditar. E outra é glória a Deus. Ela diz, é pura dinamite dos céus. É realmente, é isso que Deus, né, faz. E glória a Deus, então essa obra ela deve ser meditada, realmente estudada. E quanto mais a gente vai meditar, mais rica em detalhes vai ficar, vai fortalecer sua fé. E é isso que a gente realmente deseja e que a gente manifesta cada dia aqui em nossa vida. E gratidão a cada um. Mari, você faz a oração final, amada? E conclui aí com sua potente aí, que eu gosto muito, assim, a precisão, assim, a objetividade da minha irmã, assim, que tem essa unção preciosa e acerta lá que divide a alma e a medula. É forte. Deus é tremendo. Toda honra e toda glória seja para Ele. E eu digo todo dia, aquele que começou a obra na minha vida há de completar. Há de completar. E ontem ele me disse assim, nós ainda estamos em 0,0000, nem começou ainda, Mari. De glória a Deus, tô aqui. Eis-me aqui. Então vamos lá, entrega esse momento àquele que é digno de toda honra e toda glória. Paizinho querido, Paizinho amado, louvado seja o teu nome, Paizinho. Como é maravilhoso sentir a tua presença, desfrutar do teu amor infinito, ouvir a tua palavra, Senhor. Tu és santo, santo, santo. E nós também estamos aqui para revelar a tua glória, o teu poder, Senhor, para te imitar. Pai, em nome de Jesus, levanta essas mulheres, levanta esses homens, esses jovens, essas crianças, para que a gente seja apaixonado pela tua palavra. Para que a gente acorde pensando em Ti, durma pensando em Ti, Senhor. Que os nossos sonhos sejam voltados para o reino de Deus. Que cada pessoa acesse a vida abundante que o Senhor tem para nós. Senhor, tira os nossos olhos desse mundo. Tira os nossos olhos da guerra, das doenças, do desemprego, da violência. Coloca os nossos olhos no Teu amor, Senhor, na Tua justiça, na Tua paz. Porque nós vivemos num mundo caído, mas o Senhor nos deu armas para nós triunfarmos diante de toda a obra de Satanás. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Usa a vida da Laís, a família dela, o filhinho dela, o marido.
usa a minha vida, usa a vida de cada mulher que deseja, de cada homem que deseja. Que o Espírito Santo nos capacite para sermos dinamite pura no inferno, Senhor. Que a gente possa destruir, aniquilar, pelo poder do nome de Jesus, toda prova de Satanás, todo plano maligno de Satanás. O Senhor nos fez para reinar, o Senhor nos fez para ser saudável, o Senhor nos fez para amar, para ajudar, para compreender e para servir. E eu estou aqui na terra para isso. Eu nasci para isso. Eu nasci para manifestar a glória de Deus. E eu vou manifestar, porque eu não estou só. Não é sobre mim, é sobre o Espírito Santo em mim. Em nome de Jesus. Derrama, Senhor, unção sobre a vida das minhas irmãs. Derrama poder. Tira o nosso ego, tira o nosso orgulho, tira a nossa vaidade, Senhor. Diminui para que tu cresça na nossa vida, Senhor. Eu creio que o Senhor vai concluir a obra que começou na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Seja, desperta ao tu que dorme, essa é a mensagem, e vamos realmente manifestar o poder que Deus já nos concedeu. Abençoado dia. Deus te abençoe. Tchau. Amém, a todas nós.